Gente, eu estava comentando para vocês que essa cariação, o fato dela não ter sido gravada, como está acontecendo comumente com vários dos depoimentos que estão sendo feitos nesse inquérito do golpe, vai gerar uma reclamação, uma representação da defesa de Braga Neto para a Ordem dos Advogados do Brasil. E vai ser a primeira, vai ser uma de muitas. Porque o que está acontecendo é que esse inquérito golpista ele está gerando uma série de questionamentos em relação ao funcionamento do Supremo e, na verdade, ele só está adicionando mais água a um caldo que já vinha, né, esquentando nessa panela, que são os questionamentos que vão aparecendo na sociedade brasileira e que vem desde ali do bolsonarismo. Jair Bolsonaro fazia muita questão de enfatizar isso, mas do funcionamento do Supremo Tribunal Federal. E a Ordem dos Advogados do Brasil está querendo separar o joio do trigo aí. O que é política, puramente simples, como fazem os bolsonaristas, e o que realmente precisaria mudar no funcionamento do Supremo. Então, em meio a esses embates, a OAB aqui do Brasil e em São Paulo instalou uma comissão de estudos que conta com a participação de ex-ministros, de vários notáveis, para debater uma reforma ampla do judiciário brasileiro e, eventualmente, se será preciso ou não alguma contenção dos poderes dos ministros do Supremo. Para conversar com a gente sobre esse assunto, que é muito relevante, está no centro aí de várias discussões da política brasileira, a gente vai receber o Leonardo Sica. O doutor Leonardo Sica é presidente da OAB aqui em São Paulo. Doutor, seja muito bem-vindo ao Poder e Mercado. O senhor me ouve bem? Ouço bem. Vocês me ouvem? Ouvimos. Doutor, eu queria que o senhor explicasse um pouco o que os motivou a instalar essa comissão e se vocês têm expectativa de que lá na frente isso realmente possa ser implementado, porque é o próprio Supremo que se autorregula, né? Explica um pouco para nós desse processo, o que os leva a montar essa comissão e que expectativas vocês têm em relação a isso. Boa noite, Raquel, Mariana, Graciliano. Obrigado pela oportunidade. A comissão foi instalada ontem, né? O objetivo da comissão é uma comissão de estudos para a reforma do judiciário. Um dos eixos é o Supremo Tribunal Federal, é claro, não é? Mas o objetivo não é só alterar regras de funcionamento, procedimentos no Supremo Tribunal Federal. É claro, o Supremo é mais visível, o Supremo é o principal tribunal do país, então, a partir do Supremo, né, os exemplos, as práticas, as condutas, elas se espraiam para o judiciário inteiro, então existe sempre ali um foco, uma preocupação grande do que se passa lá. Mas o objetivo principal da comissão é apresentar, no começo do ano que vem, para o Congresso Nacional e para o Supremo Tribunal Federal, dois projetos para se tornarem projetos de lei, um por meio do Supremo, outro por meio do Congresso Nacional, para modernizar e atualizar o Poder Judiciário a partir da perspectiva plural. Não é o que a gente tem hoje em dia, né? O Poder Judiciário ele é governado, ele é controlado exclusivamente dos gabinetes dos juízes. Os juízes, eles têm a função, isso é um monopólio deles, de dizer o direito, de julgar processos, mas não de administrar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é um dos poderes da República que serve ao povo. Então a gente quer jogar uma visão mais democrática, né, sobre o Poder Judiciário, e aí entram, claro, regras de contenção, como você bem disse, regras de integridade, regras de eficiência. Então a ideia é mais ampla. Graça? O senhor podia dar um exemplo bem concreto de alguma coisa que o senhor acha muito urgente que essa discussão vai atacar? Sim, né, a comissão começou a trabalhar ontem, mas já tem alguns pontos que são consensuais. Até para que aqui o espectador da UOL possa entender, eu vou escolher temas que eu acho mais acessíveis, né? No judiciário existem coisas muito áridas, às vezes, que advogados, juízes ficam falando e ninguém entende, né? Mas um tema que, por exemplo, que nos toca é julgamento virtual, não é? Desde que a tecnologia incidiu na justiça, especialmente depois da pandemia, isso é bom, tecnologia é bom, positiva, nós estamos aqui falando em conjunto por meios tecnológicos, né? Começaram a se criar técnicas de julgamento virtual, né? Que é um julgamento que as pessoas não participam, é todo online, e o Supremo Tribunal Federal faz muito isso, né? E nós percebemos
que de algum tempo para cá, a tecnologia pode ser um meio de aproximação ou de distanciamento das pessoas. E o judiciário vem usando a tecnologia para se distanciar dos advogados, para se distanciar das partes, não é? Por meio do acesso de julgamentos virtuais. O Supremo Tribunal Federal hoje julga 90% das causas em plenário virtual. O plenário virtual plenário virtual, para que o espectador entenda, não é uma plataforma onde os ministros jogam lá os votos, o advogado joga por escrito os argumentos dele e um dia sai o julgamento. Não é? Sem que não haja nenhuma discussão como a nossa aqui. Ela não é presencial a nossa, mas ela pelo menos é dinâmica, ela é síncrona, ela tem debate. Não é? Então o judiciário vem empregando tecnologia, em especial, de uma maneira muito excludente. Né? No Supremo Tribunal Federal, a gente teve vários problemas de advogados reclamando de sustentação oral. Não é que o Supremo Tribunal Federal, às vezes, e outros tribunais exigem que o advogado grave a sustentação oral e envie um vídeo gravado para o juiz. Né? E isso não faz de conta. Né? Isso não faz de conta. Eu gravar meus argumentos num arquivo, enviar para o juiz vai assistir e julgar meu cliente com base do que ele assistiu da minha gravação. Não faz de conta porque, primeiro, ninguém vai assistir essa gravação. É evidente que ninguém vai assistir. E se assistir também, não tem nenhuma dialética ali. Ele está vendo um vídeo meu qualquer dia. Então, por exemplo, esse é um problema, Graciliano. Justiça virtual. Entendi. O senhor é presidente da Ordem dos Advogados aqui em São Paulo, a maior subseção a maior seção do país, né, estadual. E o senhor é um criminalista importante de origem. Profissionalmente, o senhor é um advogado dedicado ao direito penal. Eu fiz essa pergunta a uma colega do senhor há algumas semanas, que é sobre a maneira como o ministro Alexandre de Moraes tem conduzido os interrogatórios nesse processo da acusação da PGR do golpe de Estado, que envolve o ex-presidente da República, não só ele. A minha pergunta é a seguinte: o ministro ele filtra as perguntas que os advogados fazem, ele recebe a pergunta e ele pergunta diretamente ao preso. Isso não é uma perversão do nosso modelo de acusar de processar uma pessoa acusada de crime? Perfeito, Graciliano. Isso é uma maneira de afastar o advogado, a defesa do processo. Não, o correto é que os advogados, procurador possa perguntar direto, né, se a Mariana é testemunha de um processo meu, o ideal, o correto, o que está na lei é que eu possa perguntar direto para ela. Essa intermediação do juiz, primeiro, ela coíbe as partes. E segundo, ela envolve muito o juiz com a produção da prova, né? Porque o juiz ele não tem que produzir a prova, o juiz tem que receber a prova e julgar. Ele não pode ter uma função assim, investigativa tão grande. E o importante de dizer aqui, Graciliano, é que isso é um problema que acontece não só no Supremo. Né? Nós encontramos esse problema diariamente nas varas criminais aqui de São Paulo, de qualquer outro lugar. Então, mas Porém, o exemplo vem de cima, né? E isso nos preocupa a mais, né? Claro. O problema do impacto no processo em que o réu não é famoso, né? Isso, e impacta. Né? Um juiz de uma pequena comarca do interior de São Paulo, lá na fronteira, não é? Se ele vê um ministro do Supremo Tribunal fazendo algo, ele se sente legitimado a fazer o mesmo, naturalmente. Não é? A Mari me pediu a palavra. A Mari tem uma pergunta para o senhor. Mari? Oi, Leonardo. Uma das pautas tem a ver com os códigos de conduta, né? Onde vocês onde vocês querem chegar? Quer dizer, você acha que essa vai entrar na pauta essa discussão de participação nos eventos, nos eventos em Portugal, que os ministros aparecem lá em peso, patrocinados por empresas que têm interesses nas decisões? Também tem essa prática que é muito criticada de empresas que contratam escritórios das esposas dos ministros. Isso tudo vai entrar na discussão do Código de Conduta? Quer dizer, qual é os temas principais aí para moralizar esses tipos de conduta que são muito criticadas aí pela sociedade? Então, é isso, Mariana. Não é? A comissão ela tem uma composição plural, não é? E nós temos 2 ex-presidentes do Supremo,
ministro César Peluso, o ministro Ellen Grace, foram eles que trouxeram essa pauta para a comissão, né, sentindo a necessidade de criar um código de conduta que não há. Então, aí é um problema também de estrutura institucional, não há, né, para a magistratura, para garantir o quê? Não é? Qual que é a imagem principal que o judiciário tem que ter, a função principal? É ser imparcial. Né? Qual que é a imagem da justiça? A justiça é imparcial. E como é que você garante a imparcialidade? Por meio de condutas. Não tem outra maneira, né? Você não pode penetrar na mente de um juiz para saber se ele é imparcial ou não, se ele está julgando com imparcialidade ou não. Você tem que olhar as condutas do juiz e olhar se aquelas condutas são compatíveis, não é, com a imparcialidade, com a neutralidade. Não é? E aí a gente quer proteger o judiciário. Né? Proteger o judiciário. E essas regras de conduta servem para magistrados e servem para advogados também. Nós estamos aqui também porque quando a gente fala, por exemplo, você falou, e eu vou, né, corroborar, que a gente tem que criar regras para que juízes não possam julgar casos em que o advogado é parente dele. Isso é uma regra de conduta que atinge tanto o juiz quanto o advogado, porque o advogado também não vai poder advogar no tribunal, na turma, na Câmara, em que ele tem alguma proximidade com aquele juiz. Não é? Então, por exemplo, essa é uma regra que nos falta. A gente tem poucas regras de impedimento, de suspeição claras no Brasil. Que os juízes não possam se manifestar em público, em uma entrevista, sobre um caso que ele está julgando. Que o juiz não possa fazer um post em mídia social, não possa postar sobre casos que estão sob julgamento. Isso são questões atuais, portanto, elas nunca foram enfrentadas, mas são presentes e são importantes. Né? Se eu tenho um caso que vai ser julgado pelo juiz X e ele já fez um post, né, numa rede social qualquer falando sobre o caso, desapareceu a garantia de imparcialidade. Por mais que o juiz não tenha nenhuma má-fé, mas a imparcialidade a gente só garante por meio dessas exteriorizações de conduta, não é? E aí também inclui, não é? Em participação em eventos, né? E aí para advogados e para juízes também. Né? Eu, como advogado, não é aconselhável que eu participe de um evento junto com um advogado que está julgando um cliente meu. Leonardo, tem um tema que vai aparecer demais nas eleições em 2026 e que os políticos já estão se preparando para isso, seja da oposição e também do governo, que é a possibilidade de impeachment dos ministros do Supremo. A oposição está trabalhando para eleger um número enorme de senadores e para tentar jogar essa pauta para frente, uma pauta que é do bolsonarismo e que mira principalmente o ministro Alexandre de Moraes. Uma reforma do judiciário bem feita pode ajudar a diminuir essa energia que ganha esse tipo de pauta junto à população? Perfeito, Raquel. Parece que você esteve na nossa reunião ontem, nós falamos disso, né? Existem pautas de reforma judiciária que são pautas revanchistas. Existem algumas ideias de reforma judiciária aí no ar que são simplesmente revanche de pessoas que estão descontentes porque o judiciário contrariou interesses pessoais seus, ou do seu grupo, ou do seu partido, e isso é muito ruim. Porém, não é, se o judiciário não se propuser a fazer reformas necessárias, a se abrir uma participação mais democrática, né, poderá vir medidas revanchistas, que a gente quer proteger. O Supremo Tribunal Federal é especial disso, né? Se o Supremo Tribunal Federal não exercitar mais regras de autocontenção, de conter o próprio poder, de conter o próprio ativismo, pode ser que outros atores resolvam conter. E isso é muito ruim. Então a gente acredita sim, Raquel, que uma reforma do judiciário produzida num ambiente democrático, parlamento, participação da sociedade civil, advogados, juízes, promotores, defensores, todos conversando entre si, produzindo um consenso sobre o que precisa mudar, isso vai servir sim para evitar, né, retaliação contra o judiciário, que não é reforma, é retaliação. Perfeito. Gente, nós vamos fazer um rápido intervalo em Poder e Mercado para quem está nos acompanhando na TV, mas é bem rapidinho, vai e volta. E quem está no YouTube, fica aí, porque a gente continua conversando com o Leonardo Sica, presidente da OAB. Voltamos já já. E quem está conosco no YouTube, Graça tem pergunta, Mari tem pergunta, Graça? Presidente, essa
essa proposta de reforma do judiciário, a gente sabe pela experiência, a última grande reforma do judiciário foi feita em 2005 e ela foi patrocinada pelo executivo, que na época tinha um ministro da Justiça forte, que era o forte politicamente, que era o Márcio Tomás Bastos. Isso que a OAB está discutindo, tem alguma chance de ter uma aderência, de ter uma efetividade sem um executivo comprometido com um executivo ou legislativo? Um executivo é mais fácil porque é um poder menos difuso, assim. Sem ter um poder executivo comprometido com essa pauta de reformar o judiciário de novo? Não, eu acho que nós precisamos, né, que o executivo e especialmente o legislativo participem dessa pauta. Qual a chance disso acontecer? Olha, nós lançamos a ideia há menos de 24 horas, né, e a ideia já teve muito apoio. A gente tem recebido muito apoio, pessoas importantes, personalidades pedindo para participar da comissão, enviando propostas. Outras entidades da sociedade civil, Associação Comercial, Institutos Advogados do Brasil no Rio, já dizendo que querem enviar. Então, o que a gente precisa criar são consensos sociais. O Poder Legislativo e o Poder Executivo, eles são eleitos, né? Eles sensibilizam por isso, né? Por consenso, por movimentos, né, legitimados, por movimentos que venham com força da sociedade. Então, se a gente tiver um movimento legitimado, com força, baseado num consenso da sociedade civil, eu acho que o Executivo e o Legislativo vão sim se sensibilizar, né? Especialmente por isso, porque são poderes eleitos e são sensíveis à opinião popular. E uma parte do que vocês pretendem, tipo assim, uma parte do que a comissão está discutindo precisa ser atacado via emenda constitucional, eu imagino, né? Vocês não chegaram nessa Não, a gente não etapa chegou de nisso, mas detalhamento a ainda. ideia é evitar temas que precisem ser atacados por emenda constitucional, porque você precisa de uma maioria qualificada, aí é muito difícil isso ser alcançado, e também porque a gente tem consciência que a gente tem que começar também a preservar a nossa Constituição de tantas mudanças, né? Nossa Constituição ela é como a gente, né, como uma revista, ela vai mudando de página, a gente quer evitar, na verdade, a gente quer evitar reformas que exijam mudança na Constituição. Estamos quase voltando do intervalo. Mari, quero te pedir para fazer a sua pergunta e, na sequência, a gente volta para o intervalo, você repete ela e o Leonardo responde. Combinado. Leonardo, o Brasil é um dos países que tem o maior número de advogados, é o país que tem o maior número de advogados por habitantes, né? 164 advogados, e no entanto, é um país onde o acesso à justiça é muito restrito. Mari, deixa eu só unir todos os nossos públicos aqui, Poder e Mercado voltando do intervalo. Estamos ao vivo no canal UOL, também na internet. Estamos aqui ainda com a entrevista com o Leonardo Sica, presidente da OAB, sobre a reforma do Judiciário, a reforma do Supremo Tribunal Federal. Mariana Barbosa, fecha a entrevista, por favor. Então, vamos lá. Então, como eu estava falando, quer dizer, o Brasil tem um maior número de advogados por habitantes, mas o acesso à justiça é para poucos, e temos um ambiente de judicialização que é muito ruim para os negócios e que também acirra as injustiças, né? Quem tem acesso ao judiciário consegue um medicamento, ou consegue que o SUS pague um medicamento caríssimo, e o que afeta o orçamento para a saúde para todos. O Brasil é campeão de judicialização do setor aéreo, enfim, uma série de setores que isso encarece a passagem para todo mundo. Quer dizer, então, como é que... Eu vi uma declaração sua que a judicialização não ia estar na pauta. Quer dizer, isso não é fundamental, posso estar enganada, mas como é que vocês vão tratar o tema da judicialização no Brasil? Como é que a gente consegue coibir isso e, ao mesmo tempo, preservando o acesso à justiça? Leonardo, vou pedir seu poder de síntese, porque o nosso tempo está acabando, a gente tem um minutinho. Um minuto. Então, a judicialização é um dos problemas que motiva a comissão, sim, e tem dois eixos bem dos quais a gente quer resolver isso: acesso à justiça e estabilidade. Acesso à justiça. Acesso à justiça no Brasil é caro. Taxas e custos judiciais são muito altas e, por isso, você está certa, né? Ele é um acesso que não atinge a maioria da população. E, por outro lado, o acesso é confuso, e a gente fala de estabilidade. Não é? Então, por que companhias aéreas, planos de saúde ou tantos outros sofrem com tantas decisões judiciais? Porque você não tem uma jurisprudência estável que obrigue
a população, as empresas, as pessoas seguirem decisões judiciais já formuladas. Então, como você tem muita estabilidade, vale a pena arriscar. Vale a pena pedir, ou vale a pena não cumprir a ordem judicial, né? Por exemplo, o plano de saúde às vezes não cumpre, para esperar para ver o que vai acontecer. Né? Então, a gente precisa de estabilidade. Então, quando a gente tiver decisões judiciais que são cumpridas sempre na área de plano de saúde, você vai ter menos processo. Porque as pessoas já sabem que em determinadas condições tem que dar o remédio, em determinadas condições tem que cobrir o tratamento, e em determinadas condições não vai ter o remédio. Mas como no Brasil você não tem estabilidade, vale a pena arriscar. E diminuir taxas e custas, é isso aí, Raquel. Infelizmente, não sobrou tempo para mais nada. Muito obrigada ao Leonardo Sica, que nos aqui, né, explicou tudo sobre essa reforma do Judiciário. Muito obrigada ao meu parceiro Graciliano Rocha. Obrigada a Mari Barbosa. Um grande abraço para todos.